Bom dia, me chamo Pedro Augusto, sou estudante da Universidade Federal de Pelotas e esse é o segundo vídeo resolvendo questões para a cadeira de análise real 2023/1. Assim como no primeiro vídeo, as questões são retiradas do livro de análise real do professor Maurício Suzan, feito em 2022. Hoje começaremos com a questão 16 da página 82, que ela começa trazendo duas definições. A primeira é de que, sendo um conjunto contido nos reais, uma função desse conjunto é dita limitada superiormente se a sua imagem, definida como f de x, são os f de x tais que os x pertencem ao conjunto origem x, for um subconjunto de R limitado superiormente. Neste caso, estamos definindo o supremo da função, e a gente denota ele como supremo de f, como sendo o supremo do conjunto imagem dessa função. Outra definição que a questão traz é que, dado duas funções, nesse caso fg, que têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, a soma delas vai ser uma função f mais g, que tem o mesmo domínio e contradomínio que as originais, e ela é definida como a f mais g aplicada no ponto é a f aplicada no ponto mais a g aplicada no ponto. Após essas definições, a questão começa nos pedindo para provar que, dada uma fg de domínio x e contradomínio dos reais, se elas são limitadas superiormente, então a sua soma também é limitada superiormente, e particularmente o supremo da soma tem que ser menor ou igual à soma dos supremos. É importante notar que, já que f e g são limitadas superiormente, então elas possuem cotas superiores. Sendo assim, a gente consegue definir cotas superiores para f de x, que é o conjunto imagem da função f, e a gente consegue definir cotas superiores para g de x, que também é o conjunto imagem da função g. Sendo assim, para todo f de x e g de x, a gente consegue definir elementos que são maiores ou iguais a eles. A partir disso, a gente pode notar que o supremo, então, da função é uma cota superior, é a menor das cotas superiores, mas é uma cota superior. Então, o supremo da f vai ser maior que qualquer f de x, maior ou igual, e o supremo de g vai ser maior ou igual que qualquer g de x. Partindo disso, se a gente somar essas desigualdades, a gente vai ter que f de x mais g de x é menor ou igual que o supremo da f mais o supremo da g. E daí, puxando das definições que o exercício nos deu para começar, a gente tem que soma de f de x mais g de x é a função f mais g aplicada no ponto x. Então, a gente tem que f mais g aplicado no ponto x é menor ou igual ao supremo de f mais o supremo de g. E, bom, a partir daí, já que a gente chegou que existe essa soma que é maior que f mais g aplicado no ponto x, então, f mais g aplicado no ponto x tem que ser limitado superiormente. A gente conseguiu provar uma das coisas que o exercício nos pediu. E esse supremo de f mais supremo de g vai ser uma cota superior para f mais g aplicada nesse ponto. E como o supremo da função é a menor das cotas superiores, e supremo de f mais supremo de g é uma cota superior, então o supremo da f mais g aplicado no ponto tem que ser menor ou igual ao supremo de f mais o supremo de g. Sendo assim, a gente provou as duas coisas que o exercício nos pedia. A gente provou que f mais g aplicada no ponto é limitada superiormente, e a gente provou que o supremo dessa soma tem que ser menor ou igual à soma dos supremos. A segunda parte dessa questão, ele nos pede um exemplo onde a desigualdade seja estrita, ou seja, onde o supremo da soma das funções não seja igual à soma dos supremos. Ele, no próprio livro, nos sugere utilizar o conjunto domínio como sendo o conjunto fechado de 0 a 1. Então, utilizando o que o livro sugere, se a gente pegar as funções f e g, que vão do conjunto domínio de 0 a 1 fechado, nos reais, e a gente definir a função f como sendo de x em x, e a função g de x em menos x, a gente vai ter que, bom, essa soma vai ser a função constante zero, então o supremo dela vai ser zero para qualquer x que a gente escolher. E da mesma forma, se a gente pegar supremo de f, que é x, vai ser o próprio 1, porque o nosso conjunto domínio é de 0 a 1. E se a gente pegar o supremo de g, a gente vai ter zero, porque o conjunto imagem dela vai ser de menos 1 a 0. Então, se a gente somar supremo de f
que é 1, e supremo de g, que é 0, a gente vai ter 1. E se a gente pegar o supremo da soma das funções, vai ser 0. Como 1 é maior que 0, então a desigualdade é estreita. Para a segunda questão, dadas três sequências xn, yn e zn, tais que xn é menor ou igual a yn, que é menor ou igual a zn, para todo n natural, se o limite de x quando n tende a infinito é igual a a, e o limite de z quando n tende a infinito é igual a a, então o limite de yn também tem que tender a infinito. Para provar isso, vamos começar pegando a definição de limite mesmo. Então, se o limite de yn tende a a, sei somente se a gente puder pegar um epsilon qualquer maior do que zero e existir um n0 pertencente aos naturais, tais que para qualquer n da sequência maior do que esse n0, a gente pode definir que yn menos o a tudo em módulo tem que ser menor ou igual a esse epsilon. Isso é a mesma coisa que dizer que depois de determinado n0, todos os elementos da sequência yn têm que estar dentro dessa limitação que vai de a menos epsilon até a mais epsilon, e eles têm que tender para a. Só que na nossa hipótese, tanto a sequência xn quanto a sequência cn tendem a a, independente do quão pequeno for o epsilon que a gente selecionar, contanto que ele seja positivo. É claro, para xn a partir de um n1 e para zn a partir de um n2. Sendo assim, depois de determinado n1 e n2, tanto a sequência xn quanto a sequência zn sempre vão estar dentro desse intervalo que vai de a menos epsilon a mais epsilon. O que significa isso? Que a gente pode, a partir desse n1 e n2, passados n1 e n2, qualquer n maior que eles, a gente pode tomar a desigualdade que a menos epsilon vai ser sempre menor que xn, que vai ser menor ou igual da nossa hipótese a zn, que vai ser menor a mais epsilon. Então, a gente vai ter um intervalo e as sequências vão estar dentro desse intervalo. Só que então, a partir disso, se a gente definir o nosso n0 para a sequência yn como sendo o máximo de n1 e n2, a gente vai ter sempre esse n0, que a partir desse n0, a sequência yn vai estar dentro desse intervalo também por hipótese. E disso, como a gente consegue definir esse n0, que a partir desse elemento, todos os outros elementos da sequência vão estar dentro desse intervalo para qualquer que seja o epsilon que escolhermos, então o limite de yn tem que tender também a a.